capítulo 14. Pode ir. Pode ir. Mateus 14, versículo 22. Eu estou com uma palavra preparada há 4 semanas e nunca chega o dia de ministrar ela. Eu estou começando a achar que ela é para mim. Acho que eu vou ler ela de novo. O quê? Não chegou ainda não. Sentei hoje de manhã, o senhor falou, então, nós vamos falar sobre isto aqui. Eu falei, sim. Acharam? Mateus 14, versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caminho, e caindo a toda a atrapalhação. Sai agora em nome de Jesus. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Até aqui. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para permanecer falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua presença. Te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos falado, em meio aos louvores, aquilo que o Senhor tem se derramado no nosso meio. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Que nesse período da palavra, o teu Espírito Santo continue tendo a liberdade de ministrar o nosso coração, Senhor, a falar conosco. Coloca a guarda, Pai, na minha boca para eu não falar besteira. Que seja somente o teu Espírito Santo trazendo os exemplos, que venha de encontro, Senhor, com aquilo que eles precisam, que nós precisamos entender, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha colocar as palavras que traz a libertação, porque só o Senhor tem palavra de cura, de libertação. Que o Senhor venha avivar, Senhor, a nossa fé no nosso interior, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos toda atrapalhação, toda devagação da mente, toda sonolência, toda valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Neste lugar só há espaço para o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, em nome de Jesus. Senhor, e em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Aleluia. Nós vemos aqui uma passagem onde Jesus, ele tinha acabado de fazer o milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles viveram esse milagre junto com o povo e foi um tempo muito agradável e todo mundo maravilhado porque sobrou os 12 cestos cheios. E aí o Senhor Jesus compeliu, o Senhor Jesus constrangeu, o Senhor Jesus obrigou, determinou, falou, ordenou, vai.
Muitas vezes Deus tem feito os milagres, as maravilhas dele na nossa vida, e a gente tem querido parar naquele lugar. Só até aqui já está bom, mas Deus tem mais para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Nós vemos um pouco antes os discípulos buscando a solução dos problemas que estava acontecendo ali, porque o povo precisava comer, então vamos despedir eles para que eles vão para a aldeia mais próxima e comam alguma coisa. Então nós vemos eles ali buscando uma solução humana. Muitas vezes nós temos buscado soluções humanas, nós temos deixado de confiar no Senhor, temos deixado de confiar na direção que Deus nos deu. Nós temos deixado de olhar para aquele que a gente anda todos os dias, aquele que tem uma palavra de vida, de milagre para as nossas vidas. Os discípulos, eles estavam ali, e o que eles tinham nas mãos deles, era necessário entregar nas mãos do Senhor. Quantas coisas Deus tem colocado nas tuas mãos, e você tem olhado... Nós já vamos entrar no texto que a gente leu. Você tem olhado para essas coisas e tem falado, não vai dar. Pode não dar na sua mão, mas quando você entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor abençoa, há multiplicação em nome de Jesus. Pode não ter solução na força do teu braço, mas diante das mãos do Senhor tem solução e vai sobejar em nome de Jesus. Confia no Senhor, confia naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas se no primeiro momento onde Deus começa a pedir para você confiar, você fere princípios espirituais, como você vai viver milagre? Não fira os princípios espirituais. Quem confia não retrocede. Quem confia, quem crê não duvida. E já tem 3 semanas que o Senhor está falando. E eu vou entregar exatamente como Ele falou no meu coração. Tem pessoas que falam que confiam, mas quando vem um aperto financeiro, a primeira coisa que deixam de fazer é entregar o dízimo. Que confiança é essa? Voltando ao texto. Não busque solução fora da presença de Deus. Não busque solução fora do Senhor. Amém? Então, logo depois de um grande milagre que eles viram, que sobejou, eles queriam permanecer ali, até mesmo para despedir as multidões. E Jesus falou assim, vai para o outro lado. E ali Jesus ficou despedindo as multidões. E eles seguiram com o barco. E Jesus se retirou para orar. O período que fala que era a tarde, que ele multiplicou, que ele despediu as multidões. E fala que na 4ª vigília da noite. Que horas é essa? Mais ou menos 6 horas da manhã. Então vamos supor que Jesus, porque o texto não fala isso, mas vamos supor que Jesus entrou na presença de Deus na 1ª vigília da noite para orar por volta de 6, 7, 8 horas da noite. Quantas horas ele permaneceu na presença de Deus orando? Quantas horas você tem permanecido na presença de Deus orando? Hein, Gisele? Quantas horas? Porque se ele entrou, ainda que ele entrasse na 2ª vigília da noite, é um período de 3 horas, não é isso? Na 2ª vigília da noite. 3ª, 4ª. Quantas horas deu? Quantas horas deu? Faz as contas, cada uma é 3 horas. 9 horas? É isso? Tá certo isso? É isso? As contas tá certo? Hã? Quase 12 horas de oração. Depois de ter atendido uma multidão, depois de ter ensinado uma multidão, depois de ter operado milagres, depois de ter alimentado a multidão, depois de ter despedido a multidão, ele foi se colocar em oração. Quantas horas você tem desprendido do seu dia para se colocar em oração? Lembre-se, quem era Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus, Gabriela? O Filho de Deus. Quem é Jesus, Catherine? Quem é Jesus? Não entendi, filha. O Filho de Deus. Quem é Jesus, Vitória?
Quem é Jesus, presbítero? Ele é Deus. É Deus. Ele se esvaziou da glória dele, mas ele é Deus. E ele se colocava em oração, para exemplo. E quantas horas você tem se colocado em oração? Agora venha me dizer que o seu dia é cheio. Olha o dia de Jesus. Olha tudo que Jesus realizou naquele dia. E o seu dia é cheio. O meu dia é cheio. O dia de Jesus é cheio. Invista o seu tempo em oração em nome de Jesus. Quando eles estavam lá, atravessando, veio o vento forte, não é isso? Contrário. Eu queria tanto colocar minha mão no bolso, mas a minha calça é tão... eu aleatória de novo. As ondas batiam no barco com força. O vento era contrário, mas eles estavam debaixo de uma palavra, de uma direção, de uma ordem de Jesus, não é isso? Não foi Jesus que insistiu, que constrangeu. Vai no Aurélio e veja se não é isso o sinônimo da palavra. É exatamente isso. Ele constrangeu. Ele obrigou. É isso que o Aurélio fala. Tem horas que a gente se coloca em situações para a gente se ver. Não tem jeito, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Obrigado, não é assim? E aí, a onda está forte, o vento está contrário, você quer ir para frente e está te empurrando para trás, mas Jesus te deu um destino, você precisa chegar lá, e você está ali no meio daquele negócio, e está ali sozinho, mas eu estou seguindo o que Jesus está falando. Ai, mas Jesus está demorando, passou a primeira vigília, a segunda vigília, Jesus está demorando, passou a terceira vigília, cadê Jesus? Jesus está demorando. Muitas vezes você tem olhado e tem falado que Jesus está demorando. Jesus não demora, Ele chega na hora certa na tua vida. Aí a gente vê que Jesus chegou e no meio de todo aquele tumulto já estava tão envolvido com a situação que não reconhecia que era Jesus no meio da tempestade. E quantas vezes você está tão envolvido em meio a situações que você não percebe que Jesus está ali no meio? Vamos falar de outro texto que envolve tempestade? Quando Jesus acalma a tempestade. Lembra? O barquinho lá, o vento também era forte, contrário, as ondas também impeliam e Jesus estava dormindo no barco, no outro texto que está no Evangelho de Mateus. E o povo estava lá com medo, gritando: socorro, me salva, Jesus. Será que você não está gritando me salva na hora que você tem que exercer a autoridade que Deus já colocou na sua vida? Porque quando eles foram chamar Jesus, Jesus repete a mesma frase: homens de pequena fé. Aí ele levanta e repreende. E você está falando: Jesus, socorro, socorro, socorro. Levanta as tuas mãos e repreende em nome de Jesus. E aqui a mesma coisa. Jesus é o Senhor mesmo? É o Senhor que está andando sobre as águas? Tem gente que está no meio do barco, mas não tem nem a ousadia de reconhecer, nem de falar: então me libera uma palavra, ajuda a minha fé, deixa eu te enxergar no meio disso. Às vezes a pessoa está no meio da tempestade e está esperando que Deus vai entregar algo mirabolante, uma palavra que, nossa, a palavra de Jesus foi simples. Leia no texto. Volta lá no texto. Qual a palavra? Primeira coisa que ele fala: mas Jesus imediatamente lhe diz: tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Então a primeira coisa que Jesus fala ali é te dando segurança. Tenha bom ânimo. Não seja roubado. Não temas. Porque o ânimo, quando não está bom e quando você tem medo, rouba a sua fé.
Hoje você vai sair daqui entendendo que o medo rouba a fé e não vai roubar a sua, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui entendendo que o desânimo rouba a fé, mas não vai roubar a sua, em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala: se é tu, Senhor, me manda ir contigo por sobre as... E ele disse o quê? O que está aí? Versículo 29. E ele disse... E depois disso ele disse o quê? Sabe por quê? Porque Deus já liberou a palavra sobre a tua vida. Você que está querendo que Ele libere mais coisa, Ele já disse. Mas porque Ele disse simples para você, abre mão, sai disso, vem, vai. Você não consegue obedecer. E fica, molha aqui, molha ali, cai fogo aqui, cai fogo lá. E fica nesse processo de Gideão sem fim. Esperando Deus trazer mais o quê? Não, mas eu estou esperando, já falou, vem. Vem! Pedro era um homem que tinha a ousadia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de ousadia. E esse Espírito Santo faz parte da tua vida. Mora em você, habita em você. Porque, me desculpa, para você sair do barco, você tem que confiar, crer, ser impelido pelo Espírito. Porque só na tua força humana você não sai do barco, não. No meio de uma tempestade? Não. Não. Não me venha falar que foi só. Não foi. Não foi. Tinha um trabalhar do Espírito ali. Tinha um trabalhar. Você recebeu a palavra do Senhor sobre a tua vida, que te tira do lugar de conforto, de segurança em meio à tempestade. Tem horas que você precisa se expor, sim. Tem horas que você vai correr risco sim, mas é risco certo, debaixo daquilo que é a palavra de Deus. Agora o texto não fala que as ondas pararam. O texto não fala que o vento parou. Ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas, começou a viver milagre. E o vento parou? Não. A onda parou? Não. Por quê? Porque a ordem do Senhor foi para Pedro, vem. Não foi para a tempestade, foi para Pedro. Tem coisas que Deus quer te marcar de um jeito diferente e você quer que Ele faça igual. Acalma o mar. Talvez aqueles que ficaram no barco estavam esperando que Jesus ordenasse que o mar e o vento parassem. Mas Pedro ousou viver o sobrenatural. Você precisa ousar viver o sobrenatural de Deus. Para de ficar esperando muita coisa, muita palavra, muita revelação, muito rararará. Você precisa entender que é da simplicidade mesmo que o Senhor vai agir. E o vento permaneceu, a onda permaneceu, mas Pedro estava andando sobre as águas. Quando que a fé dele foi abalada? Quando ele olhou para as circunstâncias. Quantas vezes você está olhando para a circunstância? Até quando você vai ficar olhando para a circunstância? Até quando você vai ficar olhando para o vento que bate? Até quando você vai ficar olhando para o mercado? Até quando você vai ficar olhando para as coisas ao teu redor? Olha para Jesus, Ele liberou a palavra, você crê, você anda e você vive um milagre. Você não olha para a circunstância, você não é daquele que retrocede, você não é daquele que tem ânimo dobre, você é daquele que crê e crê. Crê somente, crê somente. Você não duvida, você não fica pensando, ai, mas Deus vai pegar e vai mandar, vai fazer assim, vai mandar um bote salva-vida. Você não fica pensando nisso, você ouve o que Deus falou para você e você caminha de acordo com aquilo que Ele falou. E o depois Ele vai te falar, porque o mesmo Deus que fala de um jeito, Ele vai permanecer te dando a direção em nome de Jesus. Se não te deu a direção toda de uma vez, é porque o teu coração ia esmorecer. Porque tem horas e tem guerras que o Senhor te manda dar a volta, porque você não está preparado para enfrentar o inimigo que está ali. Como foi com o povo do Egito. Ah, mas está demorando. Não está nada demorando. Está tudo no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Aí ele começa a afundar.
E ele fala o quê? Qual que é a frase que está aí, Gabriel? Lê aí para nós. O que ele fala para Jesus? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Não, querido, na hora que ele começa a olhar a circunstância, afunda. Hã? O que ele fala aí? Fundou, olhou para o vento. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. De novo a mesma frase, Senhor, salva-me, mas naquela hora ele precisava ser salvo, porque ele deixou de olhar para aquele que é autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele deixou de olhar para o Senhor e Salvador, ele deixou de olhar para aquele que deu a direção e começou a olhar para o que não devia. E o que Jesus faz? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. E se não tiver tudo isso no versículo 13, vai estar nos outros lá de Isaías, vai estar em Isaías que eu sei. Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele é aquele que te coloca em pé. Da partida ali, Ele voltou para o barco. Como que Ele voltou? Nadando, segurando pelas mãos de Jesus. Sabe o que está faltando? Você deixar Jesus segurar a sua mão. Ai, Senhor, me salva, manda boia. Que boia o quê? Vai segurar nas mãos de Jesus e volta para o barco com Ele, em nome de Jesus. Agora, continua no texto. O que ele fala depois? Voltou lá para o barco. Os dois. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas ele mandou repreender alguma coisa? Ele repreendeu alguma coisa? Jesus repreendeu alguma coisa? Porque tem coisa que você não precisa repreender, é só você pôr o pé que tudo cessa. Porque quando você anda com Jesus, quando você põe o pé, a tempestade precisa cessar em nome de Jesus. Tem coisa que não precisa abrir a boca, mas você precisa ter discernimento daquilo que você levanta a mão e repreende, e daquilo que você só precisa se colocar em pé e se posicionar. Você precisa ter discernimento. Ai, está demorando. Não está demorando. Não declara isso sobre a tua vida, porque isso é murmuração. Você precisa ter discernimento que o mestre está a caminho. Você precisa ter discernimento que Deus fez o milagre da multiplicação, já foi sobrenatural. A gente comeu do milagre, a gente presenciou o milagre, a gente viveu o milagre. Mas Deus tem a outra margem para você. E quando chegou na outra margem, o milagre parou? Parou? Jesus parou de fazer milagre. Cansei, agora já fiz demais. Foi isso? Ele permaneceu fazendo milagre. Jesus vai permanecer fazendo milagre na tua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Somente para de olhar para os lados. Para de ouvir vozes que você não tem que ouvir. Para de se envolver em situações que você não tem que se envolver. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fontes de vida. Pelo amor de Jesus Cristo, olha para a situação sabendo, Jesus está chegando, eu repreendo. Jesus está chegando, o Senhor vai me pegar pela mão? Qual milagre que a gente vai viver agora? Mas se dispõe e confie que todas as coisas cooperam para o teu bem, em nome de Jesus. Começa a se alimentar da fé. Para de... Abre lá deixa eu ver aqui quem era. Tiago, acho. Deixa eu ver se é o Tiago mesmo. Impelida pelo vento? Não, é Tiago. Tiago 1. Ah,
cada momento, andando na presença de Jesus. Uhul. Essa é boa. Vai. Acharam? Tiago, capítulo 1, versículo. Aumentar, levantar, e andando pelo caminho. Aleluia. Acharam? Que isso, gente? Na minha cozinha é pior, Gabriela. Eu sei. Não, você não sabe. A Carol sabe. Você não sabe. A Carol já presenciou. Você... Ah, não, você presenciou da célula, né? Não, mas a célula não era a minha intimidade. E dá para separar a nossa intimidade? Não dá, né, Jesus? A gente está lá. Acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera, lhe impede, nada é empecilho. E se lhe há concedida, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você foi chamado para estar firmado na palavra de Deus, na rocha que é Cristo Jesus. Se você está firmado, o vento bate, você permanece na palavra que Ele te deu. Entende? Você não é impelido pelo vento. Não suponhas esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. É só sabedoria? Não, é coisa alguma. Quem duvida, não suponha que vai alcançar do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo, dobre. Dobre. O que é um ânimo dobre, Gabriela? Eu amo quando ela sente na frente que eu fico enchendo. Que é ânimo dobre, Gabriela? Que muda o tempo todo. Inconstante em todos os seus. Opa, ele não é só inconstante no que ele sente. Ele não é só inconstante no que ele pensa. Mas ele é inconstante na caminhada. Sabe aquelas pessoas que começam e nunca terminam nada? Deus não te chamou para ser inconstante em nada. Tudo que Deus começa, Ele termina. Ou tem alguma obra pela metade? Não. As que estão pela metade, Ele ainda está trabalhando. Eu sou uma delas. Um serzinho em obras. Amém? Você não vai andar inconstante nos caminhos, porque você tem uma palavra que Deus já te entregou em nome de Jesus. Você vai crer nessa palavra. Você vai profetizar essa palavra. Você vai andar de acordo com aquilo que o Senhor já te entregou. Amém? Não há vento, não há tempestade, nada que possa te tirar da presença de Deus quando você está firmado na palavra e na rocha que é Cristo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Poxa, o quê? Quer mais o quê, minha filha? Eu entreguei um monte de coisa, você piscou? Você piscou? Hã? Poxa vida, Ana. Agora só no Insta. Só no Insta. Não, hoje ainda sobe no Insta. No YouTube. Hoje sobe, né, tio? Pelo amor de Deus. 1h tô eu lá firme e forte sendo ministrado por essa pastora aí que é meio esquisita. Não, mas é que eu vou estar a 1h. Presta atenção. Presta atenção. Você precisa ter o quê? Bem alto. Pelo amor de Deus, não me dê. Vai. Mas era para todo mundo. Você precisa ter o quê? Para saber o quê? Muitas coisas. Para saber quando você repreende o vento. Para saber quando é Jesus no meio da tempestade. Para saber que o Senhor está segurando a tua mão e você voltar para o barco. Você precisa ter o que mais? Fé. Para fazer o quê? Para crer. Para olhar para onde? Para onde?
para Jesus. E para onde você olha hoje? Jesus está aqui fisicamente? Tá, porém não de forma carnal. Vamos lá, voltando, reformulando a bendita da pergunta. Ele está aqui. Mas vamos reformular essa pergunta. Dá para ver Jesus com os nossos olhinhos? Só a pastora Raquel. Pastora, nome de Jesus, segura aí. Você consegue ver Jesus fisicamente agora? Não. E em muitas circunstâncias, você consegue ver Jesus fisicamente? E como que você sabe que ele te deu a palavra? Você vê aquilo que ele te deu, né? A palavra. Você abre a Bíblia, você lê. É ali que você vê Jesus, amém? Seus olhinhos vão estar onde? Na palavra. E você vai crer em nome de Jesus. Sem duvidar. Sem duvidar. Sem duvidar. Sem duvidar. E se alguém chegar e falar assim, não, mas é para a esquerda, o que você vai fazer? Vai permanecer no caminho que Deus mandou. E se ele mandou você andar pelo meio? Você vai permanecer na direção que Deus te deu. E se alguém chegar para você e falar assim, mas compra tal coisa, e Jesus te disse que era o C, não era o B que era para você comprar. O que você vai fazer? Você vai permanecer na direção que Deus te deu. Mas eu quero abrir mão de tudo. Mas o que Deus mandou você fazer? Permanecer. Então o que você vai fazer? Tá ouvindo, né? Doido. Eu, hein? Entendeu? Você vai fazer o quê? Permanecer. Mas é aquele dia que a gente tem vontade de jogar tudo pro ar. Toma um banho e vai dormir. Ora e volta no dia seguinte, retoma o teu dia e fala, agora vai em nome de Jesus. Basta cada dia seu mal. Você já passou por aquele dia assim que fala, agora eu queria que o dia acabasse. Vou dormir. Não, eu cansei desse dia, eu vou encerrar esse dia por conta própria. Pra mim chega. Eu já tive dia que eu falei assim, chega, o dia pra mim já deu, tô tomando banho, indo dormir, amanhã a gente conversa. Ou não, só eu já fiz isso. Primeira oportunidade. Agora imagina a criança pequena gritando na tua orelha e você querendo encerrar o dia. Acabou. É hora de dormir. Mas é cedo ainda, não é não? Você nem hora sabe ver. Você não me enrola, vai dormir. Melhor encerrar o dia do que murmurar. Melhor encerrar aquele dia do que pecar. Melhor encerrar aquele dia do que andar fora da presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós pensamos e vemos vendo essa palavra, a gente percebe que Jesus disse para Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Se Pedro, que era homem de pequena fé, e afundou, e os que ficaram no barco? Porque as pessoas, elas falam e elas, né? A gente questiona, nossa, mas Pedro afundou, por que ele duvidou? Por que ele não... Porque era só ter continuado. Como se a gente fosse não agir igualzinho ele, né? E muitos nem se arriscam a sair do barco, muitos permanecem no barco. Não, eu tô aqui assistindo o culto, eu tô, glória a Deus, esse negócio de sair do barco, pisar na água, não, deixa para Pedro. Deixa para Pedro. Só que aí quando o Pedro afunda, afundou, né? Olha, ainda bem que eu não fui. Afundou, ainda bem que eu não fui. Ainda bem, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Pedro afundou. Só que ele só afundou quando ele olhou para os lados. Ele olhou para o que estava acontecendo ao redor. Ele não olhou, continuou olhando para Jesus. Ele não continuou olhando para Jesus. Tem muita gente aqui que está no barco ainda. Tem gente aqui que está no barco. Estou falando com propriedade. Eu sei. Tem pessoas que aqui estão no barco ainda. Nem saíram, nem se arriscaram. Pedro, pelo menos, tinha uma história para contar, né? Comecei a andar, mas eu não caí na besteira de duvidar e de olhar para os lados,
Mas aí eu estava até andando e a palavra dele era verdade. Ele falou, então vem. E eu saí do barco. E quando eu saí do barco, não é que eu comecei a andar, menino. Eu comecei a andar mesmo. Mas aí eu olhei para o lado. Aí eu duvidei e eu afundei. Porque eu duvidei da palavra de Jesus. Eu duvidei da palavra de Jesus. Andar sobre as águas já era milagre, mas andar sobre as águas no meio de uma tempestade, porque recebeu uma palavra, é o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Deus tem um sobrenatural sobre a tua vida em nome de Jesus. Sai do barco. Sai do barco em nome de Jesus. Sai do barco em nome de Jesus. Pede para o Senhor, Senhor, me dá discernimento, Pai, me dá essa ousadia para sair desse barco. Eu quero que você venha aqui à frente. Todos aqueles que você não saiu você nem saiu do barco. Você está no barco ainda. Você está olhando Jesus fazer um milagre na vida das pessoas. Porque na caminhada da vida é bem assim. A gente vai e aí tem horas que a gente afunda. Mas o Senhor estende a mão e nos traz de volta. E aí a gente volta caminhando, andando junto com Ele sobre as águas. Vivendo o milagre. E Ele nos ensinando que é só continuar olhando para Ele. É só continuar confiando. Então você que não saiu do barco, o que é não sair do barco? É não ter fé nenhuma. Não, pastor, eu tenho fé, eu creio que Jesus, mas ter fé e não botar ela em prática não é fé. Ter fé é o seguinte, a pessoa ficou doente em casa, ao invés de você pegar o remédio, primeiro você vai orar. Mas tem muitos que já vai direto no remédio, porque esse negócio de oração aí, né? Já vai direto, já virou no piloto automático. Um já vai e pega o remédio. O outro já vai e já liga para o gerente. O outro já vai e liga para familiar, fulano, ciclano. Eu preciso de uma ajuda. Já sequer pensou na possibilidade de orar. E de ver o que Deus tinha, porque talvez essa era um cenário muito oportuno para Jesus fazer o milagre. Sabe qual é o cenário? O cenário maravilhoso, o melhor cenário para nós exercermos a nossa fé é num tempo onde que não apareceu nada. Não tem chão nenhum, mas você tem que pisar. Mas não tem chão, mas você tem que pisar. Mas não tem chão. Você pisa e depois vem o chão. Você ora e depois Deus faz o milagre. Ele não faz o milagre para depois você orar. Primeiro você clama a Ele, você ora e Ele faz o milagre. Vem aqui à frente, todos aqueles que não saíram do barco ainda. Todos aqueles que, pastor, eu preciso de fé. Está faltando fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu acho que eu tenho fé, mas na hora que se manifesta, na hora que eu me encontro em determinadas situações da minha vida, eu já ligo para fulano, eu já resolvo do meu jeito. Vem aqui à frente. Está faltando fé. Você vai receber um batismo de fé hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode continuar tocando, Cris. Pode continuar. Não, mas pastor, você não está entendendo. É que o problema é real. E problema real, eu não posso ficar usando esse negócio de fé, esse negócio né? E muitos pensam assim, mas e se Deus não fizer? E se Deus demorar? Isso é dúvida. Isso é incredulidade.
Deus quer trabalhar na tua fé. E detalhe, fé não é eu querer que Deus faça aquilo que eu quero. Porque tem coisas que você vai crer no Senhor e Ele vai fazer, mas não do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito que Ele quer, segundo o seu propósito, segundo o seu favor, segundo aquilo que Ele já escolheu, já predestinou para ser. Ele vai fazer do jeito dele mesmo. Ele vai fazer do jeito dele. Ele vai fazer do jeito dele. E você precisa ter fé. 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 Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos diante da sua presença. Em nome de Jesus. Nós colocamos, derramamos o óleo da unção. Em nome de Jesus. Derramamos o óleo da unção. Declaramos. Senhor, em nome de Jesus. Nós decretamos agora. Senhor, o dom da fé. O dom da fé, Senhor. Senhor, que hoje haja no nosso meio, Senhor, um batismo de fé, Senhor. Batizando a cada um aqui, Senhor. Cada um com fé em nome de Jesus. Senhor, a fé que move montanhas. Senhor, a fé em Jesus Cristo. Sabendo que a nossa provisão não vem de nós mesmos, sabendo, Senhor, que na nossa força, no nosso braço, mas nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Vem batizando, vem batizando, vem batizando com fé. Vem, Senhor, trazendo fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Senhor, a fé que move o coração de Deus. Elabaçou e cair, elabaçou. Receba a fé, receba a fé, receba a fé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Credes, verás a glória de Deus. Elabaçou e cair, elabaçou. Em nome de Jesus. Receba, receba, receba a fé em nome de Jesus. Receba, receba um batismo de fé hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai andar mais esperando a ajuda de pessoas. Você não vai andar mais recorrendo a bancos, recorrendo a pessoas, recorrendo. Não, você vai dobrar o teu joelho e você vai orar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou. Receba a fé, receba o dom da fé em nome de Jesus. Receba o dom da fé hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou. Em nome de Jesus, receba, receba a fé aí, receba a fé aí em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou. Labaçou e cair, labadaçou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou. Labaçou e cair, labaçou. Receba a fé em nome de Jesus. Creia, creia, creia e você verá o impossível acontecer em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou. Em nome de Jesus. Labaçou e cair, labaçou.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Deixa só os instrumentos. Aleluia. Todos fechem os olhos e levante as suas mãos para ser revestido de fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te diz: sai desse barco em nome de Jesus. O Senhor te diz: sai desse barco em nome de Jesus. Saia deste barco em nome de Jesus. Sai deste barco em nome de Jesus. Oh, aleluia. Comece a andar pela fé. Comece a andar. Comece a sair do teu lugar. Simbólica, profeticamente, como se você estivesse saindo do barco. Saia do teu lugar e comece a andar. E comece a andar. E comece a andar. E dar passos. Passos. E dizendo: eu estou saindo do barco. Eu estou saindo do meu lugar de conforto. Porque às vezes é melhor ficar no barco. Porque nada vai acontecer. Não, eu vou viver do mesmo jeito. Só que quem não sai do barco não vive aquilo que o Espírito te colocou para viver. Te escreveu para viver. Oh, portanto, saia do barco. Saia do barco em nome de Jesus. Para que o Senhor Todo-Poderoso possa te fazer viver coisas extraordinárias. E muitos, você vai dar passos, você vai ir por caminhos, e muitos vão achar que é doideira, que é, meu Deus, é doideira. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Aleluia. Receba fé, fé dom de Deus, fé dom de Deus. Receba fé. Receba fé neste casamento. Receba fé neste trabalho, neste negócio. Receba fé nesta família. Receba fé nesta libertação. Em nome, receba fé. Eis que tiro hoje a vergonha da tua vida em nome de Jesus. Shamanai. Eu creio e tomo posse. Aleluia. Orelamassore calabas. Você precisa andar no ambiente da fé. A sua casa precisa ser um ambiente de fé. O seu interior precisa ser um ambiente de fé. Aleluia. Você precisa caminhar com pessoas que crê. Aleluia. Que crê no poder de Deus. Aleluia. Que sabe que não tem limite. Que sabe que nada pode impedir uma palavra do Senhor de se cumprir em nome de Jesus. Receba a fé, seu Joca.
para crer na sua cura, em nome de Jesus. Receba a fé aí, ó, daqui de onde eu estou. Receba a fé, em nome de Jesus, do alto da sua cabeça, a planta dos pés. Receba, oh, um batismo de fé. Receba, Dona Margarida, fé, batismo de fé para crer. Oh, Namaste de Hamas. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Oh, muitos que estão aqui estão sendo preenchidos. Oh, tem um depósito que no seu interior que estava vazio, e o Senhor começa a preencher com fé. Com fé para você crer. E você vai ouvir a voz do Senhor e ninguém vai entender nada, mas você vai dar o passo. E muito vão achar, ah, meu Deus, que maluquice é essa que essa pessoa está fazendo? Ah, mas você vai saber que o Todo-Poderoso está na sua frente. É Ele que está, é a voz dele que está te guiando. Aleluia. Receba. Você que nos assiste, receba fé. Que toda incredulidade no teu coração, no ambiente, saia desse ambiente de incredulidade e vai para o ambiente. Ah, pastor, mas só tem eu que crer. Então vai para o quarto e vai no secreto e clama, porque é o Pai que te vê em secreto. Ele vai te renovar, Ele vai te revestir no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja revestido de fé. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.